O mais comum no universo de infoprodutos, de criação de cursos online, é você ver as pessoas falando sobre sucesso, né? Aqui a gente também fala sobre método, sobre clareza, sobre jornada, mas hoje eu quero falar sobre um fracasso real aqui da nossa empresa, em que a gente não conseguiu transformar a jornada de uma aluna nossa dentro do High Ticket e que isso, um cancelamento, fez a gente aprender sobre mentoria, sobre entrega, sobre jornada, muito mais do que diversos outros sucessos. E, na verdade, é assim que acontece na maioria das empresas, mas a maioria das pessoas tem vergonha ou não quer trazer isso no momento que passa, né? Você só vê as pessoas falando de sucesso e a verdade é que se você está ali no mercado digital, se você está na linha de frente, na linha de batalha, você vai lidar com muitos e muitos insucessos e esses insucessos fazem parte justamente por estarmos num formato educacional, por estarmos no mercado que lida com a transformação de pessoas e cada pessoa tem um formato diferente. Meu nome é Guilherme Saraiva, trabalho com 16 anos já com educação digital, com educação à distância e esse canal tem por objetivo facilitar, trazer tudo sobre os bastidores de quem está aí no dia a dia da infoprodução, vivendo e pensando como um infoeducador, ou seja, cuidando da sua jornada educacional para você ter aí alunos satisfeitos, transformados, que ganhem muito dinheiro com os seus cursos. Bom, vamos lá. O que foi esse caso, né, especificamente? Essa aluna, a gente entrou aqui no primeiro programa de High Ticket que a gente fez ali em 2023, era um programa na casa dos 20 mil reais na área do direito, né? Então, dentro do direito, programa de 20 mil por 12 meses de aplicação, daí um ticket perto da casa de 2 mil reais mensais. É um ticket relativamente elevado, né? A média do público do direito ali ganha entre 3 e 5 mil. Obviamente, tem muito mais gente que ganha muito dinheiro com esse nicho, mas eu digo a média hoje salarial, ela, infelizmente, para os advogados não passa muito disso. A gente fez um evento presencial, foi um evento de 2 dias. Nesse evento foi um evento muito especial. No evento a gente fez a venda do High Ticket desse nosso expert que trabalha comigo. E lá a gente buscou iniciar a jornada de transformação com os alunos do expert. E assim, o que aconteceu, né? Em primeiro lugar, essa aluna, ela fez o onboarding direitinho conosco, né? O que é o onboarding aqui pra gente? A gente fala isso em alguns vídeos por aqui. É toda aquela visão inicial que a gente faz do aluno. Então, eu sempre recomendo que você, a partir do momento que um aluno entra, especialmente no High Ticket, você construa um raio-x daquele aluno. O que ele está passando naquele momento? Quanto ele fatura? Quais são os principais desafios? Quais são os seus principais sonhos? Os principais obstáculos? Ele trabalha junto? Ele tem sócio? Ele tem funcionário? Você faz todo um raio-x que vai variar de acordo com o seu mercado. A gente faz um raio-x e fez um raio-x também com essa aluna, né? Então, ela fez esse raio-x, a gente fez um plano de ação inicial personalizado para ela. Ela começou a assistir às aulas, né, as primeiras oficinas, participou lá da primeiro hot seat, ou seja, daquele encontro com o expert para tirar suas dúvidas, para falar um pouquinho mais. Ela, inclusive, teve até algumas primeiras vitórias importantes, né, de produção de conteúdo, de prospecção ativa de clientes. Ela conseguiu fazer uma transformação inicial. Mas, depois do segundo mês, o método começou a travar para ela. O que acontece para no segundo mês vir a ter esses problemas? Quando a gente sai de um evento como esse, um evento de transformação, você tem um efeito emocional muito grande sobre os potenciais alunos. Esse efeito, normalmente, ele dura ali os primeiros 30, 40 dias de uma maneira ainda mais prolongada, né? Claro que isso depende um pouco do impacto do evento, mas você tem ali pelo menos um mês de um impacto positivo, de uma memória muito positiva. Afinal, a gratidão, ela é um dos elementos que a gente leva em consideração na hora da venda, mas, como todos os outros sentimentos e gatilhos, ele é algo perecível, passa ao longo do tempo. A partir do momento que passa essa parte inicial e toda aquela euforia por uma entrada num programa, por uma expectativa, começa a olhar e se conectar um pouquinho mais com a realidade. E aí, o que começou a bater para essa aluna especificamente
quando foi passando o tempo. Não foi necessariamente, não foi a questão da falta de conteúdo, existia o conteúdo programático já estruturado desde o início, isso não mudou. Nem a questão da metodologia, que também foi aplicada da forma, estava sendo aplicada da forma como se propôs, mas sim por uma questão de momento. O momento dessa aluna, a partir do momento que ela fez a aplicação do programa, era um momento muito desafiador financeiramente. Era um momento de transição de carreira em que havia todo um desembolso financeiro novo, havia uma realidade financeira nova, já que ela estava saindo de um escritório e montando o seu próprio negócio, ela precisava lidar com uma nova realidade financeira, de deixar de ter um valor fixo ali que ela recebia todo mês, fora a questão emocional. Essa aluna especificamente já tinha uma filhinha e precisava lidar com essa questão de precisar também dar continuidade ao sustento da sua família, aprendendo uma série de coisas novas. Então, o que a gente viu? Que essa aluna entrou no high ticket sem uma reserva mínima, no momento de muito mais urgência e já no momento que ela precisaria fazer uma transição de encarar uma série de novas realidades. E aí ela juntou as novas realidades que ela precisava encarar no seu desafio de transição com as novas aprendizagens e as novas habilidades que ela precisava ter dentro da nossa mentoria. E o nosso programa de mentoria, assim como outros programas de mentoria, ele é desenvolvido para ser um projeto de aceleração de crescimento. Ou seja, o mentorado, a pessoa que está ali dentro, ela precisa ter as bases e construir também as bases para que ela pudesse crescer por conta própria com o auxílio do programa. Ou, em outras palavras, quem entra totalmente afogado num programa como esse vai talvez botar uma necessidade de mudança só por parte do programa muito maior do que o programa consegue entregar. Até porque o nosso programa exige outros investimentos, não com a gente necessariamente, mas se você tem um programa, por exemplo, para fazer um advogado passar a viver de determinada área, é bem possível que esse advogado precise avaliar um aplicativo, câmera, microfone para conseguir ter um formato de gravação mais profissional. Talvez ele precise de um profissional para ajudar ele nas redes sociais. Possivelmente ele vai precisar de uma agência para realizar o tráfego pago com ele, a poder prospectar novos clientes. Ele vai talvez precisar assinar uma plataforma comercial. Ele pode possivelmente contratar alguém para trabalhar com ele, para dar vazão à parte mais operacional e ele focar na aquisição de novos clientes. Então, a mentoria por si só, dentro do programa que a gente estruturou e que é a realidade de muitos dos programas de high ticket que a gente tem, ela não acaba com um investimento por si só. Ela não é um mapa do tesouro. Ela é um lugar onde você vai encontrar outras pessoas que estão respirando o mesmo ar que você e que estão passando pelos mesmos desafios que você e que vão poder te auxiliar a chegar mais rápido no seu destino final e que vai poder te ajudar a acelerar esse processo de crescimento, mas não vai conseguir corrigir rotas muito fora da curva e principalmente não vai conseguir tirar do chão quem não tem o estofo mínimo ali para fazer. Então, nessa hora, quando eu comecei a ver essa problemática acontecendo, de cada vez ter mais uma necessidade de que a mentoria entregasse algo mais rápido para ela, mais pronto, e que fosse a solução de todos os problemas dela só pelo aquele dinheiro, eu fui e me debrucei de novo ao meu framework favorito, que é o framework do PLG, né, do Product Led Growth, transformado e olhado para a educação. Então, assim, essa aluna tinha passado pelo onboarding, ela tinha passado pela adoção ali, as primeiras vitórias, mas ela travou na hora que isso precisou ser uma adoção recorrente e ter, no final, uma vitória principal. Ou seja, ela até iniciou, ela teve o plano de ação, ela conseguiu botar em prática algumas das ações, pegou o primeiro cliente, mas na hora de conseguir dar consistência ao seu processo de crescimento, a ter uma adoção completa do método, a investir para poder construir novas bases de prospecção de cliente e aí conseguir ser aquele motorzinho que pudesse chegar à vitória principal, qual seja, viver exclusivamente daquela área onde ela estava fazendo a mentoria, isso travou.
e travou por um erro de alguém que a gente não olhou no início se ela estava no momento correto de fazer a inscrição. E por que isso é muito comum? Porque a gente que lança, você que está lá do outro lado, você precisa de dinheiro também. A gente precisa fazer o lançamento, a gente faz um evento presencial super caro e muitas vezes a gente abre exceções para pessoas que talvez não estejam no momento adequado, porque a gente acredita, olha, cara, talvez ela tenha muita força de vontade, é possível que ela consiga superar os desafios iniciais e consiga entregar o que é necessário. Pode ser que sim, mas essa dúvida, essa ausência de fit inicial, muitas vezes vai contaminar completamente a mentoria, porque você pode errar isso com um aluno, você pode errar com 10 de uma turma de 20. Isso vai te dar um caixa inicial, isso vai dar o ROI positivo no seu evento, mas isso pode arrebentar a sua mentoria. Então, a energia financeira, a energia emocional dessa aluna, ela foi gasta toda no início. Toda ali naquela primeira fase de excitação, de aventura, de gratidão. Mas a partir do momento que a gente não conseguiu olhar para frente, para depois daquele suspiro inicial e falar, olha, isso aqui não vai dar certo, esse momento não vai durar 12 meses, a gente acabou perdendo essa aluna no meio do caminho. Então, assim, a primeira grande lição que eu trouxe desse vídeo para mim, que eu trouxe desse caso para mim, que é algo que eu gosto de compartilhar, é, cara, não venda se o aluno não está pronto para comprar. A pior venda que você pode fazer é aquela venda difícil, aquela venda onde você tem que encaixar algo para que a pessoa possa se estruturar e entrar para você. A boa venda, a venda correta, é aquela venda que o fit, ele acontece naturalmente. Você precisa do vendedor, você precisa do pitch, você precisa de tudo isso para mostrar que a pessoa está no momento adequado para ela fazer aquela compra. Mas você não pode forçar para que ela compre sem estar no momento correto, pois você acaba atrapalhando a jornada dela e também dos demais alunos. Porque assim, hoje, o que a gente faz de diferente? A gente bota menos pressão no processo principal. Então, quando a gente vai fazer um evento como esse, a gente busca ter um evento mais enxuto, ter mais participantes lá presentes, ter um grupo de patrocinadores que nos dê tranquilidade para entrar no evento. E quando a gente faz lá a parte de venda em si, de uma mentoria, de um programa mais caro, a gente faz todo uma visualização ali com a pessoa de formulário de inscrição para entender, agora com base nas experiências pretéritas, quem é o público ideal para estar ali, quem é que vai estar dentro daquele programa e vai conseguir colaborar com outros colegas e também beber da experiência dos outros colegas sem colocar toda a pressão da vida dela, da transformação da vida dela dentro daquela mentoria. Então, assim, vender sem considerar o contexto do aluno num cenário de high ticket é a receita certa para frustração, problemas de cancelamento e até uma queimada aí da marca e do expert. Portanto, esse é o principal indicador inicial na hora de avaliar a sua oferta do high ticket e a sua formação de turma do high ticket, se você está vendendo para a pessoa correta no momento adequado. E assim, se você ainda quer, se você também tem vontade de construir um produto de alto valor, eu acho que você precisa entender isso. Você não é responsável só pelo conteúdo, mas sim pela curva emocional e a jornada financeira também do seu aluno. Tá? Ela precisa ser uma compra desconfortável, sim, pois se não é algo desconfortável financeiramente para o seu aluno, possivelmente ele não vai se mexer para cumprir. Então, quantas vezes você já comprou um produtinho aí de 97, de 57, que você nem abriu? Porque não era desconfortável financeiramente não abrir. Agora, será que você faria isso com um produto de R$9.000, R$10.000, R$20.000? Provavelmente não. Mas você também não pode ser um ticket, você não pode aceitar uma pessoa em que, poxa, eu gastei R$10.000, é tudo que eu tenho na minha conta. Isso até podem ter histórias de exceção bonitas que isso deu certo, mas no frigir dos ovos, provavelmente você vai receber uma pressão absurda para lidar com o tema e não vai conseguir agradar e transformar a jornada daquela pessoa. Bom, se você curtiu esse vídeo bem direto sobre problemas que a gente teve por aqui, acompanha os demais vídeos sobre a jornada do expert aqui no nosso canal. Vamos juntos, até o próximo episódio.